Olá, eu sou a Thalita e nós vamos iniciar uma sequência de vídeos sobre aritmética digital, utilizando a norma I3E754. Serão 4 aulas no total e ao longo delas eu vou falar um pouco sobre a evolução do computador, alguns tipos de representação numérica, como um número é representado no computador, até chegarmos então à aplicação da norma I3E754. E essa será a nossa primeira aula. Bom, essa é a nossa primeira aula de aritmética digital. E eu vou passar para vocês um pouco da evolução da computação com números, desde a utilização do ábaco e calculadoras mecânicas até os computadores que nós temos hoje em dia. E falar um pouco também sobre figuras que foram essenciais para essa evolução. Eu achei interessante começar essa aula com a seguinte frase: existem 10 tipos de pessoas no mundo, as que entendem binário e as que não. Se você já passou pelo sistema de conversão decimal binário, provavelmente você entendeu a essência dessa frase. A computação aritmética, ela é uma parte vital da infraestrutura tecnológica e científica da atualidade. É também conhecida como computação com números e computação numérica. Praticamente, toda computação numérica utiliza aritmética de ponto flutuante. E quase todos os computadores fazem o uso do padrão I3E para aritmética de ponto flutuante. Entretanto, percebe-se que alguns aspectos importantes do padrão I3E ainda não são compreendidos por vários estudantes e profissionais. Ela é uma área tão antiga quanto a própria civilização humana. Em torno de 1650, os egípcios já empregavam técnicas de computação. Contar pedras e gravetos foi um método utilizado há anos para contar e armazenar números. O ábaco foi utilizado na Europa até a introdução da notação posicional decimal. Aqui nós temos então o exemplo do ábaco, que foi a primeira calculadora utilizada pelo homem. Então vamos passar um pouco sobre a evolução da computação com número. A partir do século XVI, o sistema decimal se tornou base em toda a Europa. O próximo grande avanço foi a tabulação de logaritmos por John Napier, no início do século XVII. Com os logaritmos, é possível substituir as divisões e multiplicações por subtrações e adições. Isaac Newton e Leibniz desenvolveram o cálculo no século XVII e técnicas numéricas para a solução de vários problemas. Outros grandes matemáticos, tais como Euler, Lagrange e Gauss, foram responsáveis por grandes desenvolvimentos na computação numérica. Um outro dispositivo utilizado foi a régua de deslizamento até a década de 70 do século passado. Dispositivos mecânicos para cálculo foram inventados por Shikard, Pascal e Leibniz. Charles Babbage iniciou o desenvolvimento de equipamentos sem a intervenção humana. Então agora vamos para a era da computação, né? A evolução da estrutura do computador. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um grande desenvolvimento de dispositivos para cálculo, e pode-se afirmar que mais ou menos nessa época começou-se a era da computação. Uma das primeiras máquinas consideradas como computador foi o Z3. Ele foi construído pelo engenheiro Konrad na Alemanha, entre os anos de 1939 e 1941. O Z3 utilizava dispositivos eletromecânicos e já empregava números binários de ponto flutuante. O governo britânico desenvolveu nessa mesma época um dispositivo eletrônico chamado Colossus, usado para decodificar mensagens secretas. Considera-se como o primeiro computador eletrônico o ENIAC, que nós vemos aqui na foto. É um dispositivo de cerca de 18 mil válvulas e foi construído na Universidade da Pensilvânia, entre os anos de 1943 e 1945. Bom, os dois principais cientistas que influenciaram os padrões de desenvolvimento dos dispositivos computacionais foram Alan Turing e John Newman. Eu indico fortemente, para quem ainda não assistiu, ver o filme O Jogo da Imitação.
conta toda essa ideia do Turing sobre a computação, sobre uma máquina para decodificar as mensagens, né? E mostra então como que foi a construção, como que a ideia dele a princípio foi tida como louca e achavam que isso não ia funcionar, até o ponto que ele conseguiu então decodificar essas informações que eram passadas pelos nazistas. É muito, muito interessante mesmo. Durante a década de 50, a década de 1950, o principal uso dos computadores foi para a computação numérica. A partir de 1960, os computadores passaram a ser usados em empresas para processar informações tais como texto e imagem. Usuários frequentemente não estão cientes de que a manipulação de texto, som ou imagem envolvem a computação numérica. Os computadores são usados para resolver equações que modelam os mais diferentes sistemas, da expansão do universo à microestrutura do átomo, processamento de imagens e análise estatísticas de dados médicos, predição de clima, simulação de circuitos para projetos de computadores menores e mais rápidos, modelagem de aeronaves para testes e treinamento de pilotos. Os resultados numéricos são comparados com grandes resultados experimentais. Em síntese, toda a área da ciência e engenharia utilizam fortemente a computação numérica. Então, vamos passar um pouco para a representação do número. Embora o sistema decimal é conveniente para as pessoas, o mesmo não ocorre com os computadores. O sistema binário ele é mais útil, no qual cada número é representado por uma palavra de bits. Cada bit corresponde a uma potência de 2. Um bit pode ser visto como uma entidade física que está ligado ou desligado, 0 ou 1. Em eletrônica, sabemos que o bit é representado por um nível de tensão baixo e um nível alto. Bits são organizados em grupos de 8, chamado de byte. Cada byte pode representar 28.256 diferentes números. Os números irracionais possuem a expansão decimal e binária infinita e sem repetição. Então, vamos aqui para um exemplo. Faça a transformação do seguinte número para o sistema binário. Isso aqui que a gente vai fazer, quando a gente entra no computador com o número 0,1, há então essa conversão para binário. E aqui nós temos, o que acontece? Primeiro você pega o 0,1, multiplica por 2, dá 0,2. Você armazena esse zero, passa para lá. 0,2 multiplica por 2, dá 0,4. Armazena o zero. E aí vai indo até chegar, por exemplo, 0,8. Multiplica por 2, dá 1,6. Você pega esse 1 e passa apenas o 0,6, que multiplica por 2, que dá 1,2. Pega o 1 novamente, 0,2, que vai dar 0,4. E esse processo, então, vai se repetindo e a gente não tem um fim, porque vai sempre continuar. 0,4, 0,8, aí 0,2, 0,4, 0,8. Então, a gente pega o seguinte padrão. O 0,1 decimal, ele é igual a 0, primeiro 0, segundo 0, terceiro 0. Aí vem 1, 0, 0, 1, 0, 0. E aí vai continuando até a gente vai ver isso lá na frente. Quando que a gente para, né? Isso aí vai depender da capacidade de armazenamento que vai estar utilizando. Agora, faça a transformação dos seguintes números para o sistema decimal. 1, 0, 0, 0, 1, 1. Então, a gente tem 2 elevado a 0 vezes 1, 2 elevado a 1 vezes 1, 2 elevado a 2, consecutivamente até 2 elevado a 6 vezes 1. Aí a gente vai ter 64, 32 sai, 16 sai, 8 sai, 4, 2 e 1. E esse valor vai estar 71. Então, 71 na base decimal é correspondente ao número 10001111 em binário. Então, aqui eu vou deixar para vocês alguns exercícios, que é fazer a transformação dos seguintes números para o sistema binário. Vocês vão ver que algum deles vai ser semelhante
ao 0,1. E o 2 é faça a transformação dos seguintes números para o sistema decimal. Aqui, então, eu finalizo a nossa primeira aula e a gente se vê lá na segunda aula.